Olá, sejam bem-vindos ao meu quadro sobre profissões. Hoje a profissão escolhida foi sobre marketing e a escolhida para conversar aqui com vocês foi a minha colega, minha marqueteira, a Elisa. Então se apresenta um pouquinho, conta quem é você. Oi, então agradeço, Kelly, pelo convite de estar aqui conversando com você hoje. Eu me chamo Elisa e eu trabalho atualmente como social media, faço a gestão completa das redes sociais e também dou consultorias e mentorias nessa área, principalmente do marketing para o Instagram. Muito bom. Eu gosto de conhecer um pouquinho, né, do porquê que a pessoa resolveu fazer a faculdade que fez. Então, geralmente até nos atendimentos eu costumo perguntar um pouco sobre isso. E a ideia é trazer mais conhecimento também para as pessoas, de como as áreas funcionam. Então, me conta aí como é que foi a escolha profissional lá naquela época, né, pela faculdade. Então, eu sou formada em administração e eu escolhi essa área sem conhecer o marketing. Então, quando eu entrei na faculdade, eu imaginava que eu ia trabalhar com a parte financeira, porque no colégio eu me dava muito bem com números, com a matemática, né? Enfim. E eu sempre tive comércio na minha família, então eu convivi com essa parte de vendas desde muito cedo. A minha mãe tinha uma floricultura e com 5 anos de idade, muitas vezes eu queria ir com ela para a floricultura, eu ficava lá. Eu, inclusive, tenho uma história que eu digo que é muito engraçada, né? Que o marketing estava no meu sangue e eu não sabia, porque eu entrava dentro dos vasos de flor grandes que ela tinha, já ficava lá dizendo que eu era a florzinha da mamãe, né? E acabava que as pessoas se encantam pela criança, né? Fazendo isso. Então, eu dizia que eu era meio marqueteira dela sem querer. Então, sempre convivi com essa área e foi o que me levou a cursar administração. Dentro, então, da faculdade já, eu fui estagiar no setor de marketing, do trade marketing especificamente, e comecei a criar esse contato e gostar muito dessa área em específico. Então, acabei me especializando em marketing por conhecer mais a área durante a faculdade e me apaixonar por toda essa parte. Para quem não conhece, conta um pouquinho o que é o trade marketing. O trade marketing basicamente é a união do marketing e do setor de vendas. Nas grandes empresas esse setor já é bem comum, nas pequenas a gente não vê tanto, mas ele é o setor que faz essa união, faz pesquisa de preço, faz aquela fiscalização se o marketing está sendo executado corretamente e faz mesmo essa ponte ali que muitas vezes as vendas e o marketing acabavam brigando, né? O marketing queria um orçamento, a venda queria, enfim, então é essa relação entre as duas áreas. Legal. Mas e aí depois você fez algum outro estágio ou foi esse estágio, essa experiência que você teve na faculdade com marketing? Foi essa experiência que eu tive na faculdade e como eu comecei a gostar, eu comecei a lidar também com as redes sociais do comércio que tinha na minha família. Então, em paralelo, eu já comecei a fazer isso e eu via que trazia um resultado, mesmo que eu não tivesse um conhecimento ainda tão aprofundado, né? Então, eu fazia os posts, as pessoas iam para a loja, falavam que viram no Instagram, que viram no Facebook, e aí eu ia vendo esse resultado, ia gostando e resolvi me aprofundar mais nessa parte. Legal. Eu acho que é até interessante, né? Porque como hoje essa questão de redes sociais está super disseminado, acho que as pessoas têm feito logo uma relação do marketing com redes sociais, né? Então, acho que antes da gente falar especificamente sobre redes sociais, conta um pouquinho de forma mais ampla, talvez, as possibilidades de atuação, né? Para quem quer trabalhar na área de marketing, para quem faz uma faculdade de administração com especialização em marketing, ou para quem faz talvez publicidade e propaganda, para quem faz marketing em si também, né? Então, quais são as áreas assim de atuação de forma mais geral? O marketing, ele é muito amplo e a administração é mais ampla ainda, né? Então, quando a gente entra no curso de administração, a gente tem área financeira, área de marketing, gestão de pessoas e de produção, basicamente. E nessas 4 áreas surgem várias ramificações. Dentro do marketing, então, a gente tem o trade, como eu falei. Existe o marketing que foca mais na parte offline, então as mídias como jornal, impressos. Existe aquele marketing televisivo, o marketing nas redes sociais. Existe também o marketing sensorial, que cuida de toda a ambientação, por exemplo, da tua loja. Então, toda a parte de música que está tocando, o cheiro, as texturas, tudo que envolve essa parte mais sensorial do cliente. Existe o marketing de relacionamentos,
Então, existem muitas ramificações que a gente poderia, né, abrir cada uma e ficar horas aqui falando. Legal. E para quem está buscando, né, atuar nessa área, ou talvez para quem quer fazer uma transição de carreira para essa área, né, o que você sugere fazer? Eu indico estudar e tentar descobrir qual área que você mais gosta, mais se identifica. Porque, claro, como eu falei, a gente tem vários caminhos que pode seguir. E às vezes só estudando a gente não descobre, né? É interessante também ir lá, testar e não ter medo de trocar, né? Às vezes a gente começa numa área, não gosta muito, vai para outra, até a gente se encontrar de verdade. Mas existem com a internet hoje, né, diversos artigos, diversos vídeos que você consegue entender um pouquinho mais profundo o que cada área está tratando. E eu acho que é uma forma muito boa de descobrir o que você gosta. Eu gosto muito das listas também, né? Eu me organizo muito por listas. Então, outra coisa que você pode fazer é dividir pontos do que você gosta e o que não gosta de fazer. E aí fazer uma lista, né, bem básica, do básico até o avançado, assim, tipo, eu gosto de ler, eu gosto de foto, gosto de vídeo, eu não gosto da parte de edição, eu não gosto de escrita persuasiva. Então você vai conseguir entender aí quais áreas você se dá melhor ou não. Então essa lista também é muito interessante para você entender e já ter um rumo um pouco mais certeiro. E falando sobre experimentar as áreas, acho que isso é bem interessante, né? Porque quando você vai fazer uma transição de carreira ou escolher por uma área, muitas pessoas ficam, às vezes, até com esse medo, essa trava da tomada de decisão, exatamente por isso, porque acham que vão precisar escolher aquilo para sempre, né? E um dos trabalhos é exatamente a gente entender que não precisa ser para sempre. Até você, né? Passou aí agora, recentemente, por algumas áreas, né? Tem trabalhado aí mais com a marketing também de eventos, né? Enfim, então, conta pra gente um pouquinho dessa sua experimentação aí. Então, a minha empresa surgiu há 3 anos, junto com o início da pandemia, e foi algo não tão calculado, digamos assim, né? Não estava nos meus planos abrir uma empresa naquele momento. Eu sabia que eu queria isso num futuro, mas eu achava que era um futuro distante. Como a minha experiência maior tinha sido trabalhando em uma multinacional, eu tinha o plano de seguir essa carreira. Então, eu terminei a minha pós-graduação 1 mês depois do surgimento da pandemia. E aí eu pensei, não, agora eu estou mandando currículos, mas eu acredito que ninguém vai me chamar, porque a gente está num momento que as empresas não sabem aí o que vai acontecer, então devem estar reduzindo essa contratação ou até segurando isso para sentir o mercado, né? Então, eu resolvi produzir conteúdos no Instagram para testar tudo que eu tinha estudado para fazer a tese final da minha pós-graduação, né, do meu MBA. Então, eu falei, vou colocar tudo que eu fiz aqui em prática e ver, né, o resultado disso. Então, eu comecei a produzir conteúdos no meu perfil pessoal e as pessoas começaram a me pedir se eu dava consultoria sobre isso, se eu podia ensinar ela como aplicar na sua marca. E eu pensei, aí é uma oportunidade que está surgindo de mercado, então eu vou descobrir como dar uma consultoria, porque eu nunca tinha passado por uma consultoria também para saber estruturar esse processo, para eu aprender essa parte que eu ainda não tenho tanto conhecimento. Então eu fiz algumas mentorias para entender esse processo de consultoria, enfim, fiz algumas também para me aprofundar nessa parte de marketing para o Instagram. E aí comecei o meu negócio de fato 2 meses depois de começar a criar os conteúdos. Eu comecei só trabalhando com mentorias, depois passei a dar cursos então para turmas, online, já dei presencial também. Eu acho que são 2 experiências bem diferentes, né? E bem legais da gente testar para saber qual o formato que a gente prefere trabalhar. Depois eu vendi alguns produtos digitais também, como e-book, pacotes de design. E hoje eu faço esse serviço para as empresas. Então, além de eu ainda trabalhar com as mentorias, eu faço a gestão das redes sociais para algumas empresas aí. Quando eu comecei, eu atendia muito mais prestadoras de serviço. Então, foram muitas psicólogas que passaram por mim, nutricionistas, profissionais de marketing também.
E hoje eu atendo mais essa área de produtos, principalmente gastronômicos, bares, e pego um pouco dessa parte de eventos também, né? Então, foi uma readaptação que eu fui passando ao longo desses 3 anos, mas eu acho que é muito importante a gente estar aberto a novas possibilidades. Então, às vezes, uma oportunidade bate na porta, que poderia ser uma boa experiência para a gente, e a gente deixa passar porque a gente vai ter que sair da zona de conforto, né? Então, eu acho muito legal pontuar, né? Eu estava acostumada com serviço, saí da minha zona de conforto para trabalhar com produtos, e gostei muito dessa parte também. Então, às vezes, a gente precisa realmente experimentar para saber o que a gente quer seguir no futuro, né? Isso é bem legal. E assim, ficar atenta também à necessidade do mercado, que foi como a Elisa falou. Ela percebeu ali uma movimentação, uma necessidade, né? Uma dor aí desses clientes, para então ela caminhar para aquele outro tipo de segmento. Então, eu acho que a adaptação é bem importante, né? Quando a gente está falando de carreira, essa questão, como ela disse, de fazer uma lista de prós, de contras, para entender o que você mais gosta de fazer, quais são suas características. E até pegando esse gancho, né, você acredita que, por exemplo, no marketing, né, as pessoas que são mais comunicativas, enfim, elas se dão melhor, né, nessa área, por exemplo, de eventos, ou você acha que uma pessoa também um pouco mais introspectiva, tímida, daria conta, né, do trabalho ali também? Eu acho que depende muito da vontade da pessoa também. Eu digo isso porque eu sempre fui muito tímida. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, no colégio para apresentar trabalhos. E quando eu entrei na faculdade, eu abri a minha mente e falei, eu preciso mudar esse ponto em mim. E não foi nada fácil, né? Fui aos poucos tentando me soltar mais, entendendo da onde vinha essa minha vergonha, digamos assim, de estar falando na frente das pessoas, e fui trabalhando isso em mim. Então, eu acredito que os dois perfis podem se encaixar, né, para trabalhar no marketing e nessas áreas que a gente aparece um pouco mais, mas é questão de ir se adaptando e se acostumando. As pessoas às vezes têm muita dificuldade em gravar vídeos, né, em aparecer nas câmeras, mas isso é uma coisa que a gente pega o jeito ao longo do caminho. Esses dias mesmo eu estava olhando o primeiro vídeo que eu gravei e eu tinha que dar risada de mim, assim, porque eu falava super baixo, super tímida. O meu primeiro vídeo eu botei um filtro, eu nunca vou esquecer, cheio de borboleta voando, assim, porque disfarçava um pouco o foco de mim, né? E hoje para mim é super natural falar no vídeo, é muito fácil falar em frente às pessoas, enfim. Então eu acho que é uma coisa que a gente vai trabalhando e vai aprendendo ao longo do caminho. É importante dizer que a gente nunca vai começar perfeito, mas se a gente insistir, a gente chega lá. Isso é bem legal, né? Para toda a área, eu acho que a gente precisa entender quais são os pontos que a gente quer desenvolver e não tem competência que não seja possível desenvolver, né? Mas o mais importante, eu acho que é entender assim, o que você mais gosta, se você realmente gosta de trabalhar com pessoas, com público, chama-se marketing talvez mais, não sei, porque tem aquele marketing offline, né? Que aí o pessoal faz mais tráfego, fica mais no gerenciamento das mídias, não aparece tanto. E vai ter aquele marketing que você vai ter que fazer mais relacionamento, vai ter que estar mais à frente ali do negócio, não vai? Com certeza. A gente vê algo nas câmeras, mas por trás disso existe muita coisa. Então, existe muita gente trabalhando nos bastidores, né? Então, quando a gente não gosta de aparecer, a gente pode estar nos bastidores, né? Que tem toda a parte de pesquisa de mercado, roteirização. Existe a parte, como a Kelly falou, de tráfego pago, então é a parte que tu tá bem nos bastidores. Existe a parte de copywriting, que é a escrita persuasiva de textos, tanto para roteiros quanto para legendas, para posts. Existe a parte de sites também. Então tem muita coisa nos bastidores que a gente não enxerga. Então, aquilo que a gente está vendo nas câmeras é só a ponta do iceberg do marketing, né? Então, se tu não gosta de aparecer, existem várias outras possibilidades. E se tu gosta bastante de aparecer, de falar nas câmeras, outra possibilidade, né, além de estar à frente do teu negócio falando, é o marketing de influência, né, que é muito comum hoje, as influenciadoras que a gente vê por aí, que vendem o produto, muitas vezes não só delas, como de outras pessoas, né, também é outra ramificação do marketing aí que
é mais recente que a gente fala dela, mas ela já existe há muito tempo com os YouTubers, né? Verdade. Então, só para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem pensa em atuar nessa área de marketing. O que eu tenho para dizer para vocês é que o marketing é uma área gigante, muito ampla para ser explorada. Se você já tem essa vontade, vai, experimenta. Se você não gostar, você pode trocar. E se você quiser conversar comigo também, trocar uma ideia, pode me chamar no Instagram, que é Elisa Diesel, que eu posso te ajudar a te dar um direcionamento, trocar uma ideia com você. Mas realmente, o que eu tenho para dizer, eu sou muito suspeita, porque eu amo essa área de marketing desde o primeiro contato que eu tive com ela lá na faculdade. E é realmente uma área muito ampla que você pode explorar, tanto para o seu negócio, quanto também para atuar para outras pessoas. Muito bom, obrigada.